você é vascaíno e que você é palmeirense, né? Então você até postou no seu Instagram, saímos na frente, quer dizer, os seus times saíram em vantagem nas decisões estaduais do final de semana e o Vasco de novo no finalzinho, rapaz. Que vitória importante. É bom esclarecer que lá nas redes sociais fala apenas do ser humano, né? Do cidadão Edmundo. Lógico. Aqui é só o comentarista, tento ser mais imparcial possível, nem sempre consigo, mas eu gostei muito do que vi, eu gostei do clássico, muito movimentado, os dois times procurando o caminho do gol, há uma fragilidade notória nos sistemas defensivos, né? ou individualmente, assim, não diria nem só no sistema, diria que individualmente esses dois times têm problemas no setor defensivo, mas são times que se lançam à frente, que correm, que lutam, que se dedicam o tempo todo. Tem na figura dos seus treinadores a cara dos seus times, né? O Botafogo muito vibrante em função do Alberto Valentim se transformar à beira do gramado. E no Zé Ricardo, o Vasco mais lúcido, me parece, mais tranquilo, mais sabedor daquilo que quer, e que reage mesmo estando em desvantagem, que não desiste nunca e que vai vencer partidas nos términos dos jogos. Acho que foram 4 nesses últimas 11 vitórias. 11 vitórias, 4 vitórias no acréscimo. Exatamente. Então isso dá ao Vasco a confiança necessária para chegar com vantagem no próximo domingo. Eu espero que o Maracanã tenha um público melhor do que 19 mil torcedores que foram ao Engenhão, né, ao estádio Newton Santos, 16 mil pagantes apenas. Espero que tenha uma final digna da tradição dessas duas equipes, né, que nos últimos 4 anos decidiram 3 campeonatos estaduais. Então, reacendeu uma antiga rivalidade. É verdade, em 15 e 16 deu Vasco e o mais incrível, né? Nos 3 últimos jogos, 3-2. São 15 gols em 3 jogos. Impressionante. 2 vitórias do Vasco por 3-2 e uma vitória do Botafogo. Pois é. Isso deixa sem dúvida, a final em aberto. Se der um 3-2 pro Botafogo domingo, por exemplo, vai para os pênaltis. O Botafogo tem que vencer o jogo por 2 gols de diferença ou mais para ser campeão no tempo normal. O Vasco jogará pelo empate. Incrível isso, hein, Eugênio? 3 jogos seguidos, repetição de placar, muita emoção, muita disputa. É verdade. Ô, João, só se você me permite, um parênteses aqui, além do aniversário do nosso querido Edmundo, que está aqui, parabenizar ele mais uma vez, também de um outro grande amigo, companheiro aqui do Fox Sports, o Hamilton Rodrigues. É aniversário do Hamilton hoje, rapaz. Não Hamilton Rodrigues, legal. Parabéns a ele, o grande amigo. Hamilton, eu brinco. Grande Hamilton, grande profissional, grande figura humana. Abração, Hamilton. Felicidade mesmo. Orgulho pra gente trabalhar com o Hamilton e tê-lo como amigo também. Claro, lógico. Parabéns pra ele, parabéns pro Edmundo. João, eu acho que, assim, muito legal a gente ver o ímpeto ofensivo do Campeonato Carioca, nesses jogos entre Vasco e Botafogo, também nos jogos que envolveram o Fluminense. Não aconteceu muito nos jogos contra o Flamengo, né? O Botafogo passou pelo Flamengo com 1-0 e fechadão lá atrás, se defendendo, diferente do que fez contra o Vasco, que foi pra cima, né? Eu acho que isso diz um pouco do que é o campeonato estadual. Com todo respeito, às vezes, entre eles, está faltando o respeito que eles tiveram com o Flamengo, por exemplo. Quando se fecharam, quando se trancaram para o Fluminense contra o Flamengo, aquele empatezinho ali, fez 1-0, se trancou lá atrás e tomou um gol no final, e o Flamengo martelando, como martelou contra o Botafogo. Entre eles, os demais times grandes do Rio, eles vão para dentro, eles vão buscar o resultado, porque sabem que é um duelo de igual para igual, em que dos dois lados tem havido muitos problemas defensivos. É uma situação a ser pensada com carinho, pensando em Campeonato Brasileiro. Porque, óbvio, a gente quer ver jogos emocionantes, a gente quer ver muitos gols. E isso satisfaz, fica a impressão de que realmente é uma grande partida de futebol. Mas esses erros defensivos que têm sido cometidos por Vasco e Botafogo, permitindo uma média de 5 gols, né, em 3 jogos, serão gravemente punidos no Campeonato Brasileiro, que começa ali na esquina. E em Libertadores, no caso do Vasco também. Quarta-feira. É algo que é preciso ser visto com muito carinho. Por exemplo,
Não dá mais para insistir com o Paulão, Zé Ricardo. O Paulão erra demais. E tem o Ricardo para voltar. Tem o Ricardo, erra na bola aérea, erra na bola rasteira, erra na saída de jogo. O primeiro gol é óbvio, uma falha dele. O segundo gol, o Brenner cabeceia sozinho. Como é que o centroavante sobe para cabecear na linha da pequena área e os dois zagueiros estão travados no chão? Não pode, isso não existe no futebol altamente competitivo. O Luiz Fernando fazer a diagonal para abrir na ponta e ninguém acompanhar o Luiz Fernando ele cruzar de dentro da área, sem marcação. De sábado quase que de costas para ele. Mesma coisa do lado do Botafogo, perdendo bola boba na entrada da área, dando espaço para um jogador que... O segundo gol do Vasco, o Pikachu cruza toda a pequena área para receber a bola na primeira trave, dominar e girar. Como pode o Pikachu pequenininho passar por toda a área do Botafogo e fazer um gol? Então, legal a gente ver um futebol ofensivo? Legal. Gostaria de ver um futebol ofensivo que mostrasse mais consistência também coletiva das equipes, tanto de Vasco quanto do Botafogo, na criação de jogadas contra defesas bem postadas. Não é o que está acontecendo. Diverte, mas não significa que são equipes prontas para um brasileiro difícil que vem por aí. Eu concordo, mas eu acho que tem um ponto positivo nisso. Porque o que ressuscitou o Campeonato Carioca foi a emoção desses últimos jogos. O Carlos Eduardo Mansur, hoje no Jornal o Globo, lembrou que nas finais, a média de gols do Campeonato Carioca é de 3,4 e a média do Paulista é de 3,5 e no Paulista é 1,4. O que é o contraponto. Palmeiras e Corinthians foi um jogo defensivamente muito mais estudado, mas foi um jogo chato. Foi um jogo ruim, até porque o juiz, o Leandro Bismarinho, atrapalhou muito. Ele teve medo do jogo no segundo tempo e ele travou o jogo com faltinha. Não tinha jogo. Claro que é preciso ter essa percepção que o Eugênio está dizendo. O Campeonato Estadual do Rio, ele cresceu na fase final por causa das falhas defensivas. Então, como equipes, elas não estão prontas. Mas, para um campeonato que estava morto, ele conseguiu ganhar uma atração, pelo menos, na reta de chegada. E nós esperamos, e claro que a gente criticou muito aqui o campeonato, e o campeonato não é o ideal, a fórmula de disputa não é boa, mas essa reta final, tivemos esses bons jogos, com muitos gols, e que domingo tenhamos um Maracanã digno da história do Campeonato Carioca, com um grande público. Que não aconteceu ontem. Que não aconteceu ontem. Tomara que no domingo aconteça. Domingo, define mesmo, não tem mais conversa, o Vasco, o Botafogo, um dos dois será campeão. Então, que tenhamos pelo menos um final digno da história do Campeonato Carioca. Decisão inteiramente aberta, né, Alcatara? 3-2 é meu placar para o próximo domingo. Aí você escolhe para quem De novo. Então, no bolão, você já sabe que vai Botafogo, vai dar Não, eu só vou dar o placar aí para quem. É assim, futebol é feito, óbvio, o que eu vou falar é o óbvio do óbvio. É feito de falhas, né? Se você vê todos os jogos no final de semana, o Cruzeiro tomou 3 gols de bola parada. Falhas. O Corinthians conseguiu, é incrível, o Corinthians conseguiu no mesmo lance falhar 4 vezes. A cobrança de escanteio, 2 jogadores do Palmeiras para 1 do Corinthians. O Cássio poderia, na boa, né, Cássio? Poderia ter defendido essa bola. Acho que o Cássio, ajuda aí, Edmundo, com os braços erguidos dá para chegar uns 5 metros, né? Dava para ter pego aquela bola. Aí tem o azar do Cássio, porque ele cai, ele dá uma escorregada na tentativa de se recuperar no momento em que o cruzamento está acontecendo sem a marcação de um corintiano e a bola pro Borja. Ou seja, tudo que poderia ter dado errado, e ainda bem que deu errado. Senão o jogo seria 0-0. Perfeitamente. Então, falhas acontecem. Eu torço muito para que todos os goleiros sejam frangueiros, que todos os zagueiros errem, porque senão não sai gol. Quando a gente começou a jogar futebol, só um virou grande jogador, que foi aqui o Edmundo. Os melhores iam para onde? Pro ataque. Os piores iam pro gol, goleiros. Ou jogavam na zaga. É assim. E vai ser assim pro resto da vida. Se você for ver o que há da nata do futebol mundial, os melhores são os que jogam no ataque. Os mais valorizados. O Kaká, que foi o último brasileiro melhor do mundo, era meio atacante. E o tal do Cristiano Ronaldo e aquele outro lá, o argentino que joga no Barcelona... Aquele baixinho? São só atacantes. São atacantes, Então é isso. Zagueiro melhor do mundo, tivemos o Cannavaro em 2006. E também é o seguinte, só levou também porque a Itália foi campeã, porque teve gente melhor que ele, né? Perfeitamente. Então, domingo, Maldini, Maracanã, 4 da tarde, 3-2 nos últimos 3 jogos, muito equilíbrio, como já explicaram aqui os nossos comentaristas. Pro que sabe, o mito dos palpites vai repetir e a decisão está aberta, mas o Vasco tem a vantagem de jogar pelo empate. Grande decisão de um campeonato carioca que não corresponde à sua história e à sua grandeza, mas que vai ter uma decisão fantástica domingo no Maracanã. Uma nota importante aqui, hein?
Eugênio falou do Paulão, das falhas do Paulão, da atuação do Paulão dentro de campo, falhou demais, porém, nada justifica o que aconteceu nas redes sociais. Demonstrações em enorme quantidade de racismo contra o Paulão. Mas olha, assustadora a quantidade de manifestações na internet. Aí vem você, tava vendo o jogo, na emoção, falando nada disso. Você falou o que você pensa. Quem escreveu isso? Não tem essa desculpa que tá vendo o jogo, tá na pilha do jogo, não existe isso. E o Vasco da Gama, no seu Twitter oficial, até porque o Vasco, todo mundo sabe, tem uma história ligada totalmente, abrindo espaço para os negros no futebol brasileiro. O Vasco deu essa valiosa colaboração para a história do nosso futebol. O Vasco da Gama colocou aqui no seu Twitter oficial: Clube de Regatas Vasco da Gama repudia todo ato de racismo e qualquer outro tipo de discriminação. Não são aceitáveis as ofensas racistas que estão sendo feitas ao atleta Paulão. Sempre lutamos pela igualdade e tomaremos ações cabíveis para quem age de forma contrária. O Paulão tem que fazer também, porque tem a delegacia de crimes na internet e tem que ir até lá, porque quem se manifesta de uma maneira preconceituosa, racista, criminosa em rede social, tem que ser punido. Exatamente. Então, e para isso tem que ter a queixa, e é preciso que tenha, do Vasco, do Paulão, de quem se sentiu ofendido, tem que fazer na delegacia de crimes na internet, porque isso está funcionando. E tem que funcionar de fato, assim. Não é calor de emoção, coisa nenhuma. Não justifica, não justifica. Tava pilhado no jogo e tal, sou fanático, é meu time. Não justifica. Você só tá colocando para fora o que você acha. Não, então você diz zagueiro de alguma coisa, pode até dizer. Agora, não em relação à condição racial do cor da pele. Exatamente. E olha, eu acompanhei isso de perto, até porque ganhou o destaque, né? E olha, a quantidade que tem de gente, né, fazendo isso é lamentável. Então, tem que se manifestar mesmo. Parabéns ao Vasco por se manifestar. E o Paulão, conselho aqui do PVC, vai atrás também. Não deixa barato, não. Já que estamos falando de Vasco da Gama, uma informação importantíssima sobre a política do clube, hein? Alexandre Campelo, naquela eleição que pela primeira vez na história do Clube de Regatas Vasco da Gama, quem ganhou a eleição dos sócios, teve a chapa vencedora, não se confirmou como presidente na reunião do conselho. Alexandre Campelo foi escolhido como presidente do Vasco da Gama e está exercendo o mandato. Só que, nesta segunda-feira, em audiência no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tomou-se a decisão de periciar o HD que contém o banco de dados dos sócios do clube. Caso seja comprovada fraude, o Vasco da Gama poderá ter um novo pleito, conforme prevê o estatuto. Então, aquela história volta à cena. Será feita a perícia e poderemos ter uma nova eleição no Vasco da Gama. É uma situação... Edmundo, fique à vontade para falar, se quiser se pronunciar. Eu não sou entendedor dessas leis, mas pelo que eu pude apurar, caso seja comprovada a fraude, o candidato que ficou em segundo colocado... Júlio Brandt? Não. O segundo colocado, quem ficou em segundo colocado... Foi o Eurico. Na verdade, a chapa que ele encabeçava, porque depois... havia uma chapa encabeçada pelo Júlio Brandt. Volta antes. Volta ao pleito de São Januário. Ah, tá. Então, mas assim... Não. O que aconteceu? Houve... Eurico contra três chapas concorreram na eleição, né? Sim. A chapa encabeçada pelo Júlio Brandt, que continha o nome do Alexandre Campelo. Não. Na chapa, estava na chapa. Não, o que eu quero dizer é o seguinte... A do Eurico e a do Fernando Horta. Mas diga aí. A candidatura do antigo presidente será cancelada. Perfeito. E aí, o primeiro colocado continuaria sendo o Júlio Brandt, o segundo seria o Fernando Horta, seriam distribuídos os membros do conselho, seria feito uma nova eleição. Isso é que está sendo discutido. Seria feita a nova eleição
da parte da Lagoa, quer dizer. Com a parte da Lagoa. Exatamente. Ou seja, a eleição da Lagoa seria anulada porque o conselho que votou para eleger porque o campeão não existia mais. As duas chapas que foram para a Lagoa, uma delas seria cancelada, seria anulada. Perfeito. Perfeitamente. Então agora vamos aguardar a perícia, que será feita pela Justiça, e caso se chegue à conclusão de que houve realmente fraude, poderemos ter esse processo aqui que o Edmundo acabou de explicar no Expediente Futebol. Vamos ficar atentos, pode ter aí uma reviravolta na eleição do Vasco da Gama, que neste momento tem Alexandre Campelo no início, né, do seu mandato, triênio, né? Triênio, ele está aí bem no início do seu mandato. Só posicionando politicamente o que aconteceu, né, na composição do Conselho, a chapa do Eurico Miranda tinha um certo número de votos, né? E esses votos foram orientados que fossem encaminhados ao Alexandre Campelo. Né? Saindo esses votos, entram os votos do grupo do Fernando Horta, que apoiava o Júlio Brandt. Então poderia haver uma mudança, né, nesse quadro, mesmo que, mais uma vez, Campelo e Brandt se colocassem frente a frente numa nova eleição. Muito bem, então vamos ficar atentos a essa situação. Muito grande. O time é grande, porque apesar de toda essa confusão aí política, o Vasco está perto de conquistar um título. Sim. E está caminhando na Libertadores, é um dos times que pode chegar aí às oitavas de final. Imagine se tivesse tudo, né? Direitinho. Nas fases, tudo tranquilo, todo mundo só pensando no Vasco da Gama e olhando para o próprio rabo, todo mundo querendo que o Vasco fosse maior do que ele já é. Puxa vida, não teria pra ninguém, né? É verdade. É um gigante, né? Um gigante da colina e que pra derrubar é difícil, hein? É verdade. O Vasco lembra o Brasil, né? Tentam derrubar, mas não consegue. Não vão conseguir. Mas o Vasco, né? Portugal. Não consegue. O Brasil foi descoberto por portugueses e tal, aquela coisa toda, é isso aí. Muito bem. Então essa é a situação, estamos atentos, estamos aqui de olho nesse noticiário sempre quente do Vasco. O Vasco que quarta-feira joga no Mineirão contra o Cruzeiro, uma partida decisiva para os dois que perderam na primeira rodada do Grupo 5 da Libertadores da América. Vamos falar do São Paulo.